Salve, gente! Começando mais um episódio especial aqui do PGMB Cast. Hoje recebendo o Charlão, uma psicóloga, Charlão. Psicóloga. Hoje a gente tem uma Seremos chance. Analisados hoje? Analisados e, de repente, a gente sai aqui com um atestado médico. Será? Opa! Marília não, Maria. Já é chamar de Marília. Você já quer inventar, né? Marília Gabriela, lembra daquele frente? De frente, É, né? Sim. lembrei agora de você. Qual Gabriela? Exatamente. Maria Gabriela Dantas Rodrigues, psicóloga, ela é especialista em terapia cognitiva comportamental, Eu Charlão. senti que quase você não consegue falar, William Leal. É porque é muito complicado, né? Fora ler o que você escreveu. Não, mas né? a letra tá bonita. Tá. Eu e Deus entendemos. Você sonhou em ser médico, mas acabou locutor. Não deu tempo. Faltam só 6 anos também, né? Só Tá 6 bom, anos. Tá bom. Gabi, seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. A gente começa perguntando para a Gabi o que é terapia cognitiva comportamental, Gabi? Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês e para falar um pouquinho dessa abordagem que eu escolhi, é bom olhar a psicologia no geral. Sim. A psicologia ela tem várias abordagens. Uma delas, por exemplo, é a psicanálise, que é muito conhecida, a abordagem de Freud. Sim. Só que com o passar do tempo foram surgindo outras. E essa é mais voltada para a área comportamental e a área cognitiva, que são os pensamentos. Então, a abordagem que a gente trabalha pensamentos, emoções e comportamentos. E ao longo da vida a gente vai percebendo que eles andam juntos. Então, os pensamentos influenciam nas emoções e as emoções no comportamento. E a gente consegue trabalhar aí nesse ciclo para a pessoa viver melhor. Então, essa foi a abordagem que eu escolhi. Tenho trabalhado ao longo do tempo e tenho visto o quão interessante é trabalhar com ela. Porque quando a gente começa a conversar sobre os pensamentos, a gente começa a ver certos monstros que estavam na mente vindo para fora e ficando mais leve. Então, a gente vai vendo que, às vezes, aqueles pensamentos acelerados estavam gerando emoções como ansiedade, e a gente consegue conversar sobre isso e colocar um comportamento melhor aí para que essa pessoa consiga lidar melhor com isso. E por aí vai. Perfeito, Charlão. Essa, ela tá mais... só a título de curiosidade, ela está mais ligada à fenomenologia, à questão dos fenômenos ou não? Já é outro lado da psicologia, né? Uhum. Porque a fenomenologia fala um pouco dessa questão comportamental, né? Sim, só que a fenomenologia já seria outra abordagem. Outra abordagem. É uma outra vertente. Sim. Essa a gente trabalha muito com problema-solução. Sim. A fenomenologia, como a psicanálise, elas podem fazer uma volta maior lá no passado. Sim. Essa a gente já tem um foco maior no presente, em como resolver aquilo que está sendo um problema. Então, todas têm que ir lá no passado, só que tem algumas que vão mais, outras que vão menos, e assim fica. A fenomenologia já vai mais lá. A gente ouve falar muito hoje em dia de depressão e de ansiedade, né? Uhum. E muita gente acaba confundindo depressão com ansiedade, Gabriela. Sim. Traz pra gente qual a diferença de depressão para ansiedade e quais são, como é feito esse diagnóstico? Pronto. Ambas são emoções e são emoções muito diferentes. A ansiedade, ela vai nos preparar para o futuro. Já a depressão, ela vai nos remeter ao passado. Então, a gente percebe que tem sintomas depressivos e tem sintomas de ansiedade. A depressão, enquanto um transtorno, a gente precisa levar em consideração quais são os sintomas que estão aí em volta. E a ansiedade, enquanto um transtorno, a gente também precisa levar em consideração os sintomas. Mas aí é que tá. Existe a ansiedade como emoção. Só que hoje, por se falar tanto e ter tanto problema com isso, a gente esquece que ela é uma emoção e que faz parte de nós. Então, às vezes, aquela palpitação, aquele medo do futuro, e aí como é que eu vou fazer, faz parte, é uma preparação da gente para o futuro. Mas quando é que começa o problema? Quando ela começa a afetar na nossa rotina. Então, existem coisas que a gente fazia e não faz mais por conta da ansiedade. O problema está no andar ansioso. Eu não tenho só momentos mais de ansiedade, eu vivo ansioso, eu acordo ansioso, eu passo o dia ansioso, eu vou dormir ansioso. Aí é que está o problema. Então, aí é que chega o momento que a gente precisa tratar, porque já está afetando a rotina. A mesma coisa com a depressão.
Antes, a pessoa conseguia fazer algumas coisas, agora não tem mais motivação, não tem mais ânimo, só quer ficar deitado, não quer mais conversar. Atividades rotineiras, como escovar os dentes, tomar banho, não consegue mais, não tem mais força para fazer isso. Aí a gente precisa tratar, porque aí, muito possivelmente, o transtorno já está instaurado. Perfeito. Os níveis, o limite é muito tênue, né? Quando, para nós que somos leigos, né? Quando você fala de ansiedade e depressão, porque na verdade eu acho que o maior produto da depressão é a tristeza, né? O abatimento. A ansiedade, às vezes, ela não gera o mesmo produto, né? Ela pode gerar uma euforia, um coração acelerado, mas saber esse limite é muito complexo para nós aqui. Mas para o consultório, né, qual é esse limite mesmo que você tem que ir para além da terapia, dizer, não, você precisa de um medicamento, existe uma divisão aqui que já ultrapassou essa parede. Como você lida com isso mesmo? Eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi, que ela tinha as características depressivas, a gente não tinha um diagnóstico, mas ela vinha nessa desmotivação muito frequente. Então, a gente passou, acho que praticamente 1 ano de tratamento e nada de ir para frente. A gente começava e parava no meio do caminho. Então, chegou um momento que eu disse para ela que, se precisasse, a gente iria, sim, entrar com um psiquiatra, procurar um psiquiatra. Por quê? O medicamento, eu não vejo ele como o fim do tratamento, mas aquele empurrão. Então, a gente está passando atividades de casa, o paciente não está conseguindo fazer. Então, possivelmente, ele está precisando entrar com a medicação. Ele está precisando entrar com um empurrão para que ele consiga fazer. Então, o medicamento, ele não é o fim, ele é o meio, é aquele empurrão para que ele consiga. Então, foi quando a gente teve essa conversa, eu disse para ela, ó, agora a gente vai olhar para isso aqui, não mais como uma opção. As atividades de casa, o que a gente tem conversado aqui é o tratamento. A gente precisa olhar para isso aqui como tratamento. Pronto, depois disso virou a chave. A gente não precisou chegar no psiquiatra, mas se precisasse, iria justamente para conseguir esse empurrão. Mas quando ela virou a chavinha e disse, isso aqui é um tratamento, a coisa andou. Então, a gente... Sim. Pode falar. Pode concluir. Então, a gente percebe que é justamente a gente ver como é que está tendo o retorno do paciente. Essa abordagem que eu falei no início, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha muito com a atividade de casa. Então, são passados alguns exercícios para casa. Se o paciente não tem dado retorno, se ele não tem conseguido cumprir, se ele volta na semana seguinte ou há 15 dias, a um mês, e a gente não está vendo melhora, é porque talvez a gente precisa entrar com a medicação ou entrar com aí o aval do psiquiatra para ele saber o que está acontecendo nisso. Quais são os sinais, Gabi, assim, para ligar o alerta, como o Charles tocou, né? Quais são os sinais que indicam que uma pessoa está passando por um tipo de depressão ou mesmo ansiedade? Quais são os sinais de um e de outro? Na ansiedade, por exemplo, a pessoa ela começa a ter certas crises. Então, ela começa a faltar e às vezes não sabe por que está acontecendo. Faltar. Isso. Estou na escola e comecei a ter uma crise, comecei a ter pensamentos acelerados, começou a faltar o ar e eu precisei ir para casa. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. Começa a acontecer várias vezes. Sim. Ou então começa a ter alguns sintomas que não tinha antes. Então, antes eu conseguia me concentrar aqui, agora eu não consigo me concentrar mais. Passa muitos pensamentos na minha cabeça, pensamentos ruins que eu não estava acostumada a ter e isso está afetando a minha rotina. Então, a gente já percebe que vai juntando isso. A pessoa mesma, ela vai começar a perceber. Antes eu tinha uma vida, digamos que normal, agora eu não consigo mais. Eu estou tendo várias interrupções durante o dia. Seja por falta de ar, seja por palpitação, seja por pensamentos acelerados, seja pelas mãos suando do nada, digamos assim. Insônia também. E justamente a insônia, ela pode vir por conta dos pensamentos acelerados, então não consegue parar aqueles pensamentos. E aí passa a noite, e aí ela começa a perceber, eu não estou mais normal, tem alguma coisa acontecendo comigo. Ou quem está ao redor começa a perceber também. E a depressão ela começa a entrar naquele estado de desmotivação. Então, antes não queria trabalhar, mas ia. Mas agora não consegue mais.
Não consegue, fala que não tem força, que não quer sair da cama, que não quer se levantar, que não quer tomar banho, que não quer escovar os dentes. Então vai começando aos pouquinhos até chegar no estado mais grave. Quer ficar muito no escuro, algo que eu acho que é muito comum na depressão, querer ficar trancada no escuro. Então a gente percebe que essa rotina vai perdendo a produtividade. Então são características, né, para já ligar alertas. Se perceber alguém por perto com essas... Mas aí você... E tem graus também, né? eu acho que você pode ter alguma característica dessa esporadicamente. Sim. Pode. Né? Pensamentos acelerados, ter uma noite de insônia. E nem por isso você tem o problema. O que a gente conta aqui é a continuidade. Sim. É o tempo, por exemplo. Estou tendo crises de ansiedade durante um mês já. Então, a gente sabe que tem algo aí perigoso. Mas, por exemplo, você lidou com um problema muito grande. E aí você ficou com o coração acelerado. Isso é normal. A ansiedade está ali preparando para lidar com o problema. Ou então, você recebeu uma notícia triste, saiu do emprego, algo do tipo. Ficou desmotivado, ficou desanimado. É normal. É o seu corpo reagindo. São as emoções que nós temos Mas se reagindo. durar... Se durar e corre esse risco, a gente já precisa ligar o alerta. É interessante. Essa questão do grau também, né? Tem pessoas que como o Charles falou, tem uma empolgação a mais ou tem uma depressão, uma pequena tristeza, passa um momento triste ali, às vezes até sem motivo, tal, mas no outro dia tá normal e segue a vida de novo, tal. Mas tem pessoas que começam, né? Eu percebi na sua resposta, é isso, começa e aí vai aumentando, né? Já não quer sair, já não quer... a pessoa que se cuidava já não quer se cuidar, já não quer ir trabalhar, já não quer estudar. Então, realmente, Não, e a são graus ansiedade, ela interessantes. pode dar origem, né? Não só a uma depressão, como também a outra, como uma síndrome do pânico, por exemplo. Sim, uma característica, né, digamos assim, um sintoma, que ele está presente na maioria dos transtornos. Então, a ansiedade está presente no toque, está presente na síndrome do pânico, ela está presente em vários transtornos. Só que ela vai se manifestar de alguma forma diferente em cada um deles, ou até pode se manifestar da mesma forma, mas com outros sintomas ligados. E aí a gente entra no assunto que a gente está no país mais ansioso do mundo. Inclusive, a gente passou por um período extremamente complicado, né? O mundo inteiro, né? E assim, a gente percebeu que as pessoas passaram a ter vários problemas de 2020 para cá. Eu trabalho em comunicação e assim, uma coisa que eu me preocupei do início até comentei com os colegas, falei, rapaz, imagine como vai ficar a cabeça dessa turma que assim, só recebe essa notícia de não saia, fique em casa, cuidado, não encontre ninguém, não abra a porta, pessoas mais idosas, principalmente suscetíveis a esse tipo de doutrinação que era feito basicamente por toda a mídia, até com a desculpa, né? Não, estamos aqui preocupados com a saúde das pessoas, mas foi feito de uma forma que virou quase terrorismo, né? No mundo inteiro, não foi só no Brasil. E com isso, assim, parece que despertou, parece que nós temos hoje uma pandemia de problemas psicológicos, né, Gabi? E a sua vinda aqui é importante também, porque a gente pode... eu sou testemunha, Gabi, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Né? Nesse momento que o William Léo está falando, um grande amigo meu morreu. E por ser um cara cristão a vida toda, eu sempre me achei muito vacinado contra esse tipo de problema. E eu saí do lugar que eu estava com meu amigo um dia, e eu vou contar isso para os nossos ouvintes, para que eles entendam que pode acontecer com qualquer um. Eu saí daquele local, ele ligou para mim já do hospital, meu amigo. Eu me arrepio, viu? Mandou uma foto para mim, já com a máscara de Crown, aquela máscara... pronto, ok, Charlão, sorrindo, alguns dias depois, UTI, alguns dias depois, morreu. Aquilo me fez um efeito fisiológico que eu não consegui entender, William Léo, em mim, que eu já não conseguia dormir mais. Eu começava a pensar na morte da minha família, na morte dos meus filhos, que eu não tinha plano de saúde, e aquilo era acelerado dentro de mim e não tinha controle. Eu não conseguia controlar. Eu já tinha 6 noites sem dormir, absolutamente nenhum. Mas por me entender crente, eu não procurei ajuda. Então eu fiquei calado. Mas eu precisava de ajuda naquele momento. Ainda assim, no 6º dia, no 7º dia, eu disse para minha esposa, arrume as malas, nós vamos para a Chapada Diamantina, para casa da minha sogra. Eu fui.
embora dirigir 640 quilômetros. Mas naquele momento parecia que aquilo não tinha volta. Eu orava, eu lia as escrituras, eu cantava, mas parecia que aquilo era um gatilho que tinha entrado dentro de mim e não voltava mais. O médico primo da minha esposa me viu e disse, não, você não está bem. Antes de ir para o psiquiatra, ele não era psiquiatra, já passou um remédio para mim, acho que era fluoxetina, né, 10 miligramas. Mas ainda assim eu não fiquei bem. Então, eu acho que isso é um assunto muito importante para as pessoas, para que elas entendam que esse tipo de coisa, se você tem um cérebro, esse cérebro ele tem um funcionamento normal, então ele pode perder o funcionamento normal. Então, esse assunto as pessoas precisam entender que pode chegar na casa de qualquer pessoa. Como qualquer órgão, né? O coração pode não Exatamente. funcionar normal, o fígado, o pulmão, o cérebro também. Esse momento, você percebeu que houve aumento, não houve? E fala um pouco pra gente, assim, de como você, como profissional da área, como você viu esse período, Gabriela? Sim. Pós-pandemia, né? Uhum. Quando a gente olha para essa questão, né, da pandemia e também do nosso país ser o país mais ansioso do mundo e Sim. o quinto mais depressivo, a gente vê que há uma dificuldade muito grande de lidar com incerteza. Então, a pandemia, assim como as causas que acontecem, os problemas, gera em nós isso. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não estou preparado para lidar com isso, eu nunca lidei com isso. Então, gera em nós essa sensação de incerteza. E aí entra a questão da subjetividade de nós enquanto seres humanos, que é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem. Porque as pessoas conseguem entender uma pneumonia, elas conseguem entender uma gripe, mas elas não conseguem entender aquilo que dói na alma, aquilo que é subjetivo, porque ela não consegue topar, nem ver no raio-x. É só acreditar no que a pessoa está dizendo. Então a gente viu essa dificuldade e vê... Agora nós estamos em uma era em que as pessoas estão aceitando muito mais, mas antes não era assim. Todos os problemas psicológicos, eles não eram tão aceitos como são hoje. Alguns eram tratados como frescura, né? Isso é frescura. Eu ouvi Exatamente. muito isso. Por isso, na verdade, eu quis expor esse assunto, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso, todos nós estamos vulneráveis. Eu, inclusive, fiz uma postagem ontem sobre isso. Todos nós estamos vulneráveis às dores psíquicas. Só que aí a gente só começa a realmente olhar para isso e dar um certo valor quando a gente passa na pele, ou quando a gente vê um ente querido passando. Aí a gente começa a perceber que isso é real. E aí é que tá, os transtornos psicológicos, eles são multifatoriais. Então, a gente não pode, por exemplo, falar que é falta de fé, porque ele é multifatorial. Ele tem fator psicológico, ele tem fator biológico, ele tem um ambiente que pode estar influenciando a isso. Então, a gente não pode dar uma causa única para ele. Ele pode ser hormonal, há uma desregulação hormonal, então está afetando nas emoções. Então, a gente tem isso. E hoje que as pessoas estão passando a acreditar mais porque elas estão sofrendo com isso. E, às vezes, não sabia dar nome. Antigamente, por exemplo, era o manicômio. Certos transtornos você tinha que ir para o manicômio. Hoje já consegue lidar melhor com eles. E às vezes coisas simples, né? Coisas simples. E hoje já consegue lidar melhor com eles e ter uma linha de tratamento. Como é que a gente faz, como é que a gente trata, né? Perfeito. Fala em linha de tratamento, sobre esses transtornos, quais são os tipos de tratamento hoje? Na verdade, a gente também quer dar a linha dela, né? Porque eu acho que Sim. outras Varia. linhas... Porque variam. são áreas são multidisciplinares. Eu acho que o psicólogo trabalha muito próximo de terapeutas, de psiquiatras, né? São vários profissionais de saúde. Interessante, eu sempre converso com profissionais de saúde na 103 e a gente percebe que, assim, é quase uma rede, né, de profissionais que trabalham em conjunto, né? Porque tem até certo ponto o profissional vai falar, olha, a partir daqui eu vou te encaminhar para um outro especialista, porque vai tratar isso aqui especificamente, né? A psiquiatria e a psicologia eu acho que estão, né, bastante juntos, né? Mas, assim, quais são os tratamentos na visão da sua abordagem, da né? sua abordagem da psicologia para ansiedade e já que estamos falando de ansiedade, né? Eu não sabia que o Brasil era o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo talvez sim. Nós somos o quinto um monte de coisa, né?
quinto maior, tal. O quinto ok, mas o mais ansioso, realmente eu fiquei agora assustado. Mas ok, dá para a gente entender. Quais são as abordagens, Gabriela, que tem hoje a psicologia para tratamento de ansiedade e de depressão? Hoje, por exemplo, para depressão, a gente tem, digamos assim, que um protocolo de tratamento. Sim. Que é o seguinte, uma das coisas primordiais, essa pessoa precisa tentar se comunicar. Mas às vezes não quer falar, mas esteja ali disposta ou a ouvir ou a se comunicar de alguma forma. Então, eu vou passar um tempo junto com uma pessoa de confiança, vou tentar ao máximo uma comunicação para não ficar sozinho. Porque quando a pessoa fica sozinha, ela se torna mais vulnerável aos pensamentos. E é uma época de pensamentos ruins. Porque o pensamento e a emoção andam juntos. Então, se a gente tem emoções ali como tristeza, a gente tem pensamentos ruins. E a gente precisa dosar esses pensamentos, senão é cada vez entrando mais no fundo do poço. Então, ela precisa se comunicar. A outra coisa é não deixar a rotina cair, porque é justamente isso que a depressão ela faz. Então, eu não quero mais fazer as coisas, não quero mais tomar banho, não quero mais cozinhar, não quero mais arrumar a casa, mas agora não é mais por ter essas coisas organizadas, é como parte do tratamento. O tratamento é não deixar de fazer. Então, antes eu arrumava a casa porque ela tinha que arrumar. Agora eu vou arrumar a casa porque eu estou sendo tratada da depressão. Então, ela não pode deixar essa rotina cair. A outra coisa que é muito importante é a atividade física. Hoje ela não é mais só para o físico, ela é para o mental também. Então, ela ajuda nessa questão da regulação emocional. Então, fazer uma atividade física é importante. E a outra coisa é colocar algo nessa rotina. Então, antes eu tinha uma rotina muito monótona. O que pode acontecer, por exemplo. Antes eu tinha uma rotina muito monótona. O que pode acontecer quando a pessoa está entrando em depressão. Então, por exemplo, ela já não sai mais com os amigos, ela já não faz mais a unha, digamos assim, de mulher, ela já não tem mais certos prazeres. Então, vamos voltar a fazer essas coisas, mesmo que no momento não sinta prazer. Perfeito. Ainda falando aqui sobre tratamento, você falou de uma coisa que eu acho que está interligada, até anotei aqui. Atividade física, assim, atividade física e água, acho que são coisas que todos os profissionais de saúde falam, né? Se é alguém, sei lá, um cirurgião... Pessoal que está nos ouvindo, assim, me perdoe que eu engasguei aqui. Engasgou com água. A água faz bem para quase todo mundo, né? De vez em quando a gente engasga. A Charles está fazendo mal. Para Charles não fez tanto bem assim. Tá vendo aí? A água, tá vendo? Então não bebam tanta água ou não bebam água depressa. Água e atividade física fazem bem para quase tudo, né? A gente, quando fala com um dermatologista, ele vai falar da água e da atividade física. Um oncologista, ele vai falar da água e da atividade física. E agora também, ouvindo você falar da atividade física, né? Que ajuda muito. Além da pandemia, nós temos hoje um outro problema. A gente sempre trata aqui, né, Charles? Um assunto recorrente aqui nas nossas conversas, é sobre a nossa era atual, a era da comunicação, né? A gente vive numa era que nessa civilização, a gente não tem nada, nenhum precedente, que é a quantidade de informação que a gente recebe todos os dias. Né? A gente não só recebe, como a gente também gera conteúdo. Você tem redes sociais, Charles tem, eu tenho, quase todo mundo tem uma rede social, e a gente gera conteúdo além de receber. Existe um negócio chamado algoritmo, que ele identifica o que você gosta, e aí como aquele, né, o traficante que vende um entorpecente, o algoritmo faz isso com a gente, sem que a gente saiba. Ele nos vende aquilo que a gente gosta, que nos dá prazer. Se ele percebe que você parou numa notícia ruim, Sim, ou uma notícia sobre esporte, ele vai começar a te mandar mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. E isso acaba gerando também um problema grande, né? Tem muita gente que passa mais tempo com o smartphone do que fazendo qualquer outra coisa, inclusive no trabalho, no banho, na cama, nos locais mais, assim, que não deveriam ter esse tipo de aparelho, as pessoas estão levando, inclusive para banheiro por questões higiênicas. Na verdade, a veiculação do motivo pelo qual você tem que fazer atividade física, que eu acho que de alguma forma ela está errada. O motivo? Porque veja, como se veicula, né? Sim. Porque o que acontece? Na Grécia Antiga, o cara disse o seguinte: mente sã, corpo são.
E as pessoas, elas compreendem que tem que fazer atividade física para emagrecer, né? Ah, você precisa fazer para emagrecer, para emagrecer, para emagrecer. Só que atividade física e o homem, ela é funcional. É como a funcionalidade de o cara que... É um assunto meio controverso, mas o cara que cria um cachorro bravo. Qual a funcionalidade dele? Proteger. Qual é a funcionalidade da atividade para o corpo humano? Deixá-lo vivo, funcionando. Não é ter um corpo bonito, é deixá-lo vivo. Então, por que um homem numa academia deve pegar peso? Porque é funcional para o homem. Isso é funcional. Então as pessoas, não é que esteja errado, né? A atividade física ela está ligada à estética, é verdade. Também, né? Também, mas ela é muito mais funcional para o homem. Então, não, eu estou engordando, eu deixo de ir para academia porque eu estou engordando. Mas esse não é o fato. Que ainda gordo, ou sei lá que tipo de corpo você tenha, a atividade física ela é feita diretamente para o homem, quando eu falo homem de modo geral, para o ser humano. Ser humano. Porque ela faz parte, ela é inerente à funcionalidade do corpo. Então as pessoas, eu acho que a propaganda que ficou muito errada, né? Foi. Às vezes eu brinco com os meus filhos, eu vou para academia, né? E aí eu começo a pegar peso, eu disse, pai, não, eu pego peso para viver, né? Não é para ser bonito, né? Para que os meus membros sejam fortes, né? Então eu penso que é isso. Só para fechar aqui, hoje não se tem mais o tempo do ócio, né? Assim, a pessoa ficar consigo mesmo ali, pensando alguma coisa, refletindo, pegar um texto, uma frase e parar e meditar sobre. Hoje não se tem mais esse tempo, né? Não sei se fazia bem ou não esse tempo desse. Chama até de ócio produtivo, né? É o tempo que você fica com seus pensamentos. E, infelizmente, hoje as pessoas não estão tendo esse tempo, né, Gabriel? Isso. Aí é que tá. Hoje as pessoas, inclusive as crianças, elas estão com uma dificuldade muito grande de lidar com o tédio. Então hoje já não sabe mais ficar parado. Já ouvi isso muito, viu? Tá lá, larga o celular, eu vou fazer o quê? Isso mesmo. Terrível, né? Já não consegue mais, e é aí que tá, já perde aquela questão da parte criativa, porque a criança está sempre sendo estimulada com alguma coisa, então o que é que ela vai pensar, o que é que ela vai criar, que brincadeira. E pra gente também é a mesma coisa, a gente está sendo estimulado muito com as redes sociais, e elas são coisas que dão prazer muito rápido, mas é um prazer ali, naquele momento. E aí, quando a gente vem para a vida real, digamos assim, como para observar a natureza, ler um livro, é algo que demora muito para ter prazer. Então, se a gente for parar para pensar no cérebro, ele vai preferir aquilo que é mais rápido, aquilo que dá prazer mais rápido. E a gente gastando menos energia possível. Né? E que, na verdade, ele se for por esse pensamento filosófico, ele termina sendo ócio, né? Você tá ali parado, vendo tela, ele é ócio, mas não é um ócio saudável. Não. A longo prazo, a gente pode ter muitas pessoas adoecidas, inclusive, eu acredito, com a depressão. Porque é aquela coisa, quando a gente tira esse estímulo daqui, o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou me comunicar? Como é que se comunica? É muito mais prazeroso estar aqui do que eu manter um diálogo. Então, a gente está fazendo com que as pessoas tenham estímulo muito rápido, mas depois, para lidar com isso, vai ser muito difícil. Então, é um exercício de você se permitir lidar com essa emoção. Então, por exemplo, eu decidi que eu vou observar a natureza. Não estou sentindo nada de legal aqui, mas eu vou pela minha decisão. Eu preciso aprender a lidar com essa falta de prazer. Porque o celular dá muito, mas eu preciso viver sem ele também. Eu preciso saber como é que eu lido com ele, tanto para nós adultos como para a criança. Então, é habitar na zona de desconforto por um certo tempo, mas saber que ali eu posso encontrar. Gabi, eu não sei se você... Eu fiquei aí pensando, na resposta anterior, né, você falou de fazer a continuação dos hábitos, né? Exercício físico. Só me relembre aí, por favor, porque eu fiquei achando que eu te cortei. A minha tosse cortou você na resposta do tratamento comportamental do... Para depressão. Isso. Foi a questão de não parar a rotina, Isso, continuar, sim. fazer atividade física, tentar incluir algo novo nessa rotina que antes não fazia. Sim. Essas são as coisas que a gente precisa reforçar Pronto.
na questão da depressão. E tem algo muito importante para a gente ressaltar aí. Existe a questão de que às vezes a pessoa pensa, esse é o caminho da melhora e agora eu vou tentar fazer tudo. Vamos com calma, porque a construção de um hábito bom e de maneira firme são pequenos passos firmes. Então, vamos supor, eu estou querendo emagrecer, então agora eu quero melhorar a alimentação, fazer atividade física, tomar chá e fazer várias coisas juntos. Tá, escolhe um para você começar. Eu quero melhorar a alimentação, pronto. Quando você começar a melhorar essa alimentação, estar bem com isso, você dá o próximo passo. Ah, mas eu já quero melhorar minha alimentação e já quero começar a atividade física. Tudo bem, mas vá pensando, eu preciso fazer isso aos poucos, senão daqui a pouco eu posso ter a frustração, desanimar e desistir de tudo. Então é melhor passos firmes, pequenos e indo aos poucos, do que começar tudo de uma vez e desistir lá na frente. Perfeito. Inclusive, a Gabi acabou de responder uma pergunta que a nossa produção colocou antes de perguntar, né? Que isso é maravilhoso. Era justamente essa pergunta, né? Quais são os passos, né? Como desenvolver essa vida mais saudável. Nessa sequência, Gabi, quais são as principais mudanças que uma pessoa precisa fazer para começar a viver de forma mais saudável? Você já respondeu basicamente isso, mas quais são as principais mudanças? Você falou que são poucas, até lembra da atividade física, né, Charles? Eu estou lá ocioso, 10 anos sem ir na academia, volto para academia, não vou voltar pegando, sei lá, um peso... Pode voltar, 48 horas depois você não vai levantar os braços. Exatamente. E aí vai ficar a semana toda sem ir para academia. Pois é, então acho que a gente pode usar isso aí como analogia também, né, Isso. nessa mudança de hábitos, né? Quais são os principais pontos? É uma analogia muito boa, inclusive, que a gente pode usar para qualquer tipo de hábito. Sim. Que a gente tem algumas coisas para levar em conta. Primeiro, o início vai ser habitar numa zona de desconforto. Então, se eu estou querendo um hábito novo, eu sei que agora, no início, eu vou habitar numa zona de desconforto um certo tempo. Perfeito. Eu preciso ter isso em mente. A outra coisa é que é sempre melhor começar aos poucos. E uma coisa muito importante é que, por exemplo, no início a gente pode não contar muito com a motivação. Aquele gás, aquela vontade de ir. Pode ter pessoas que têm, tem pessoas que não. Mas aí é que tá. Se a gente começa a ver os resultados, a motivação vem. Então, a gente percebe que ela não precisa ser o gás. O gás é a disciplina. Eu tomei a decisão e eu vou pela minha decisão. Se a motivação ela chegar no meio do caminho, ótimo. Ela vai dar um empurrão. Mas, ao mesmo tempo que ela vê, ela pode ir embora. Sim. Então, a gente vai pela disciplina e pelo compromisso com esse hábito. E tem algo assim, o que fazer para ter uma vida saudável? É algo que eu até tenho falado nas minhas redes sociais, é investir numa boa rotina. Porque a rotina, ao longo do tempo, é a nossa vida. Então, se eu tenho uma rotina desordenada, eu não durmo bem, eu não me comunico, eu vivo me alimentando mal, eu não penso sobre aquilo que eu estou pensando e que está me adoecendo, é óbvio que lá na frente essa vida vai, de alguma forma, definhar. Então, a gente precisa cuidar dessa rotina. E hoje, uma das coisas que a gente tem para melhorar pensamento, que pode ser uma dúvida, eu quero melhorar meus pensamentos, eu quero pensar melhor. O que é que eu posso fazer? Mudando os comportamentos. Tendo comportamentos mais saudáveis. Porque, às vezes, esse pensamento faz parte de um ciclo de comportamentos ruins. Então, eu passo a noite jogando, por exemplo. No dia seguinte, você vai estar mal-humorado, muito provavelmente. Você vai estar com a mente cansada. Então, você dá abertura para pensamentos ruins. Então, vamos regular isso aí, vamos ver se não melhora esse sono ou essa rotina por completo. Então, a gente precisa investir em bons comportamentos na rotina para que a gente tenha uma vida saudável a longo prazo. Perfeito. A gente falou já do físico, né, do social também, você falou a questão do relacionamento, as pessoas terem, né, o lado espiritual, como é que encaixa nisso aí, Gabi? É importante, a psicologia hoje vê como importante que a pessoa tenha também, desenvolva esse lado espiritual. Fala um pouquinho pra gente. Sim. Hoje tem algo muito interessante para a gente trabalhar o ser humano, que é a gente olhar ele através dos 4 pilares. Sim, sim. Então, a gente tem no ser humano a parte psicológica, a parte física, a parte social e a parte espiritual. E esses 4, eles andam juntos. Se um deles não vai bem, acaba que influenciando todos os outros. É que nem uma cadeira. Se a gente tira um pé, ela pende para um lado. Então, a gente precisa trabalhar e buscar o equilíbrio nesses 4. E na parte espiritual não é diferente. A gente tem uma parte espiritual e a gente precisa cuidar dela.
A gente precisa alimentar ela de uma forma. E se a gente fala, por exemplo, em nós que somos cristãos, a gente tem algo muito bom que nos ajuda nisso, que é a esperança. E a gente percebe, por exemplo, que cada vez mais as pessoas estão perdendo essa esperança. Então, a gente já consegue lidar melhor com o tratamento, por exemplo. Porque agora eu vou cuidar do psicológico, mas no meu espiritual eu já tenho essa esperança. Então, na parte espiritual, a gente precisa primeiro fazer o quê? Olhar para isso como algo que existe em mim e é algo que eu preciso cuidar. E aí, cada um vai perguntar em si, como é que eu cuido dessa parte? Ou então, a quem eu posso buscar para me ajudar a cuidar dessa parte? E aí já começa a ter um olhar diferencial para isso. Porque a gente percebe que, assim como a cadeira, se esse pé não estiver bom, vai pender. Por mais que a gente cuide do psicológico, do físico e do social, se essa parte não estiver boa, vai pender de alguma forma. Tem um exemplo interessante, William, de um personagem interessante que eu acho sobre isso, inclusive eu falo isso na minha sala de aula, que eu acho que o espiritual é qualquer ser humano que quer de alguma forma, pensa que deve prosperar a sua vida materialmente, se ele não pensar espiritualmente, a prosperidade dele é falida. Uma hora ele vai ter problemas emocionais e ele não vai conseguir resolver. Ele tem que caminhar com os 3 pilares. E existe um exemplo interessante, você estava falando de buscar, né, os recursos, que para mim, eu sempre falo, bato nessa tecla, que é de Davi, que os nossos ouvintes... Davi, rei de Israel? Rei de Israel. Tá. Porque, para nós, né, é um personagem maravilhoso. Para nós cristãos, falamos dele como o cara segundo o coração de Deus. Sim. Mas eu acho que quem lê os Salmos e lê bem detalhadamente, vê que não era bem assim, né? Vê, por exemplo, algumas expressões que ele usou, né, falando consigo mesmo, falando assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Só que aí tá aquilo que você falou, ele tinha um recurso. O recurso dele era Deus. Ele fala, não, espere em Deus. Então, você vê a linguagem de um ansioso. Pior no outro, tem outro texto, né? Que ele fala bem assim, para mim cordéis da morte me cercaram. Cheguei no seu consultório. Cordéis da morte me cercaram. Olha, angústias do inferno se apoderaram de mim. Aí o recurso. Mas eu me encontrei dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Ele tinha o recurso espiritual, né? Para os cristãos, para nós cristãos, era Deus. Então, isso aí é perfeito. Então, são 4 pilares, né, Gabi? O físico, né, o espiritual, o social e o psicológico. O social, o que seria o social? Seria o convívio, família, amigos, trabalho, como é que é? O social seria os nossos relacionamentos. Tá. A gente manter relacionamentos. Enquanto seres humanos, a gente precisa se relacionar. Estamos perdendo isso, né, Gabi? O celular dá uma falsa sensação de sociabilidade, né? Você está falando com todo mundo, mas você não está falando com ninguém, na verdade, você está sozinho. Não, né? e quando você está numa sala assim, cheia de gente, cada um no celular na mão. Celular, é verdade. Mesa de Vou para casa e vou alimentar, quando chega lá... Todo mundo com celular. Inclusive a gente, muitas vezes, né? Muitas vezes, terrível. E aí é que tá, num relacionamento, numa conversa, você não só fala, você ouve. Então as pessoas, quando elas se fecham para si, ela perde isso, de ouvir, de se compadecer da dor do outro. E quando a gente não escuta a dor do outro e não se compadece, a gente fica voltado muito para nós, e a nossa fica maior ainda. Então, tudo que a gente dá muita atenção, cresce. E se a gente se volta só para si, a gente se volta só para as nossas preocupações. E a gente precisa conviver em sociedade. Todo mundo que se isola não vai viver bem. Porque faz parte de nós se relacionar. Então, a gente precisa manter um vínculo de amizade, a gente precisa manter um vínculo com a família, a gente precisa manter um vínculo com a igreja, a gente precisa manter esses vínculos para o nosso bem-estar. Faz parte da nossa saúde mental. E não só um vínculo de conversa, por exemplo, um vínculo de servir. A gente percebe que servir ajuda bastante, porque nos dá a sensação de utilidade, que nós somos úteis, e a gente tira um olhar de nós e coloca sobre o outro. Então, é como se a gente olhasse para o nosso problema, tirasse os olhos dele, na verdade, e olhasse para o do outro. Não resolveu aqui, mas a dor ficou menor. Então, a gente percebe que isso ajuda bastante, manter vínculos sociais e estar presente neles. Não é só dizer, eu tenho amigos, mas você se relaciona com seus amigos?
Você busca os seus amigos? Você se permite conversar, falar sobre si? Porque o falar ajuda muito, o servir ajuda muito, o estar presente ajuda muito. Então a gente precisa manter esses vínculos. Você falou você fez essa analogia, né, sobre a cadeira. Eu gosto muito de figura de linguagem. Agora, só falta você falou do físico, né? Falou do espiritual, social e o psicológico. Qual seria essa perna desse psicológico aí, para sustentar bem um cidadão como Charles, como William? Eu já falei, quando terminar aqui, eu vou fazer uma consulta. Uma consulta, Charles, já direto. Vou. Nós temos compromisso daqui a pouco, hein? Já. Então acho que eu vou fazer aqui. Amanhã tem mais um episódio, né? Eita, meu Deus. Já temos que começar a produção, já pauta, reunião com a produção. Isso. Fala pra gente, Gabi, um pouco sobre qual é essa outra base, esse outro pilar psicológico. O psicológico, se a gente resumir ele as emoções, por exemplo, pode ter muito mais coisa, mas vamos falar aqui das emoções. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa, como eu falei antes, os pensamentos e as emoções andam juntos. Então, às vezes, a gente pode não reconhecer aquela emoção, mas pode reconhecer os pensamentos. Então, a gente precisa conversar com esses pensamentos, colocar eles para fora. Porque antes, eles podem parecer monstro em nossa mente, mas quando a gente coloca para fora, só o ato de você elaborar sua fala e colocar para fora, você já consegue olhar para esses pensamentos e pensar, eita, não era tudo isso que eu estava pensando, eu consigo lidar com isso. Sim. Mas por estar só aqui, parecia que não lidava. Então, a gente precisa conversar falar sobre os pensamentos. Eu tenho um exemplo, por exemplo. Tem uma paciente minha que ela estava com um trauma, mas ela não queria falar sobre esse trauma. E quando ela começou a contar sobre esse trauma, a primeira vez foi muito difícil. A segunda foi difícil também, mas na terceira ela já estava sabendo lidar melhor. Então, a gente vê a importância de conseguir falar sobre isso, né? Freud, né, que hoje é conhecido como o pai da psicologia, ele dizia assim, que a cura se dá pela fala. Eu não acredito exatamente na cura, mas eu acredito no alívio muito grande que a fala pode trazer. Então, a gente vê a importância de falar sobre, de estar aberto a conversar e olhar para isso. Porque, às vezes, os nossos pensamentos são dominadores, mas eles não precisam ser. E quando a gente descobre isso, é como se a gente virasse uma chavinha. Eu que escolho o que é que eu faço com os meus pensamentos. Então, os pensamentos, eles não podem ser ditadores. Eu vou olhar para esse pensamento e eu vou questionar esse pensamento. Por que eu estou pensando sobre isso? O que é que está me levando a pensar sobre isso? E a gente começa a trabalhar esse tipo de coisa. Assim como a gente começa a ter estratégias para lidar com esses pensamentos, que, consequentemente, vai influenciar nas nossas emoções. Então, se eu consigo trabalhar esses pensamentos, eu consigo lidar melhor com as minhas emoções. Perfeito. Tem hoje, além do que do que a gente já conversou aqui sobre depressão, né, Charles? Sobre ansiedade, nós temos algumas sopinhas de letras que até pouco tempo atrás a gente não ouvia falar, né? E assim, hoje a gente tem uma enxurrada de informações e muitas vezes, como tudo na vida, né? Essa quantidade de informações, às vezes essas informações trazem um pouco de confusão, né? E aí a gente ouve falar sobre TDAH, TEA, né? Acho que é melhor você deixar as siglas para ela. Porque é TEA, né? Porque se começou a falar sobre autismo, hoje já se fala sobre vários tipos, né, de transtornos. Fala um pouco pra gente dessas siglas que o Charles acabou de citar aí, TDAH. Eu estava falando até acho que foi com a Eliane, né? Quando a gente ouve falar, rapaz, isso, rapaz, eu acho que eu tenho isso. Fala um pouco pra gente, Gabi, o que são essas siglas, né, que estão... Hoje a gente tem, digamos assim, muito em alta, né, um assunto que tem se falado muito, que é o TEA, o transtorno do espectro autista, Sim. E o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem esses transtornos muito em alta e a gente, quando vai estudar mais sobre isso, sobre até o manual de diagnóstico, a gente vê que são transtornos de neurodesenvolvimento. Então, o que é que isso significa? A pessoa já nasce com. Então, eu não adquiri o TDAH, eu não adquiri o TEA, eu já nasci com isso. Só que existem certas situações em que as características vão vir à tona.
Pode ser na infância, pode ser depois, mas vai vir um certo momento que vai vir à tona. Quando a gente fala de TEA, a gente vai ter alguns critérios diagnósticos, como, por exemplo, a comunicação. Essa comunicação ela tem um déficit em algum momento. E como os comportamentos. Então, vai ter comportamentos repetitivos ou alguns padrões de comportamentos que a gente precisa avaliar. No caso do autismo. No caso do autismo. São esses critérios que precisa avaliar, tanto a comunicação, interação social, como a questão dos comportamentos. Já no TDAH, a gente tem um diagnóstico que ele é traçado há muito tempo. De 6 meses para cima, eu acredito. Então, precisa ter contato com os pais, assim como o TEA também, se for já um adulto. Precisa passar por algumas avaliações para descobrir o que realmente é. Porque a gente não pode olhar as características só de agora. A gente precisa ver como é que foi essa criança quando ela estudava, como era a aprendizagem, como era a atenção. Então, a gente precisa desse diagnóstico bem preparado e um diagnóstico bem embasado, melhor dizendo, para realmente começar o tratamento. E aí é que está o meu ponto de vista. Qual é a importância de ter o diagnóstico? É ter uma linha de tratamento. Sim. É só para a gente saber como é que a gente consegue tratar. Então, o diagnóstico ele não é para taxar, ele não é para excluir, ele não é para vitimizar, ele é para ter uma linha de tratamento. Então, eu percebo que a criança ela está com dificuldade de aprender na escola. O que os estudos dizem que eu posso trabalhar para isso? Então, como é que a gente pode desenvolver essa habilidade, já que ela está com dificuldade? É isso que a gente precisa se voltar, para essa linha de tratamento. No caso do autismo, ele tem graus, né? Isso, ele tem níveis. Ele tem o nível 1, que é um nível que não precisa de muito apoio. O 2 já precisa de um apoio maior e o 3 precisa de muito apoio. Então, ele é subdividido em níveis de apoio. Por exemplo, só para curiosidade, tem uma criança nível 3, né? 3 que você falou? Ao longo do desenvolvimento dela, ela pode vir para o nível 1? Ou aquela que é nível 3 será 3 a vida toda? Não. Hoje, com os tratamentos, a gente já consegue regredir esses níveis. Um exemplo que tem, assim, crescido nas redes sociais é Ricardo. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Já, Gosto sim. muito dele, Sim. de assistir. E ele foi alguém que regrediu ao longo do tempo. Ele pegou um tratamento muito difícil, naquela época não tinha muita informação como a gente está tendo hoje, mas com o empenho da mãe, com os tratamentos, ele conseguiu regredir, pelo que eu fui vendo, né? Eu adoro o Ricardo. É muito bom assistir. Já você falou 3 graus, né? A gente tem hoje também, Gabi, uma sensação de que tem muita incidência principalmente de autismo, né, de transtornos do espectro autista, e o TDAH também, a gente tem visto muita incidência. É sensação ou é porque agora as pessoas estão conseguindo diagnosticar esses transtornos e estão buscando ajuda para acompanhar, para ter uma vida com maior qualidade de vida, né? No meu ponto de vista, de alguém que não se aprofundou tanto, eu acho que essa questão de agora ter informação pode ajudar. Sim. Então, a gente, por exemplo, pode ter pessoas que sofreram a vida toda, mas não sabiam o que era. E aprenderam a lidar na força da marra ali. Tinha que aprender, aprendeu. Mas quando a gente vai parar para pensar, talvez tinha algumas características. E o que eu acho também que influencia é aquela questão do transtorno. Ele é multifatorial. Sim. Então, hoje a gente tem um ambiente que nos torna propício a adoecer. Então, no meu ponto de vista, hoje a gente conta com a genética, por exemplo. É um transtorno que a gente pode contar com a genética, tanto o TDAH como o TEA, mas a gente também pode contar com os fatores ambientais. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, um acesso à tela muito grande por muito tempo. E isso talvez a muito longo cedo prazo também, né? isso influencie. Então, eu não tenho um estudo muito aprofundado nisso, mas eu acredito que o ambiente influencia e também o acesso à informação também. Perfeito. São coisas que podem influenciar. Por isso que eu vou me consultar depois. Gabi, a gente já caminhando aqui para a reta final, a gente quer agradecer, né, Charles? Mais um episódio com muito conteúdo. Maravilhoso. Aqui para os nossos Classe A. espectadores. Os espectadores, eu quero pedir perdão porque acabei atrapalhando Não, mas algumas isso. vezes.
Mas foi especial, a gente agradece muito, Gabi. Recomenda também, né? Vamos colocar as redes sociais. Isso que eu ia pedir para Gabi, porque assim, a gente tem. Já que todo mundo está com o smartphone na mão, vamos aproveitar para consumir conteúdo de qualidade. Exatamente. Né? Então, se vai consumir tela, consuma pelo menos conteúdo de qualidade. Instagram, você tá onde? Tá no TikTok, tá no Instagram, tá onde? Eu tô mais no Instagram. Tá. Ainda não criei o TikTok, mas já mandaram eu criar o TikTok, abrir canal no YouTube. Sim. Mas por enquanto eu tô no Instagram. Qual é o arroba? É @psi_Gabriela D. Rodrigues. Psi underline. Gabriela com L só. Gabriela, sim. Isso. D de dado, Rodrigues. D. Rodrigues. Isso. Pronto. Espero vocês Já está, por lá. inclusive está aqui embaixo, tá? Eu já sigo. Você que está ouvindo pelo Spotify, está aqui embaixo na descrição. E para você que está assistindo pelo YouTube ou ouvindo também, você que tem YouTube Premium, você pode ouvir, desliga a tela e vai ouvir também. Está aqui embaixo também na descrição do nosso episódio de hoje. Muito obrigado aqui. A gente já aproveitar para convidar, né, Charles, para a gente tratar de outros assuntos. Temos muitos assuntos, a gente percebeu hoje que a gente poderia fazer um episódio só sobre qualquer um desses pilares aqui, hein, Charles? Com certeza, com certeza. Autismo mesmo, déficit de atenção, eu acho que são assuntos que são muito em alta, né? As pessoas estão falando muito. E, por exemplo, eu sofri isso. Assim, eu fico brincando, né? Mas é uma brincadeira. Quando eu estava lá na quarta, quinta série, eu, sinceramente, fui chamado muito de burro. Mas como eu era atleta, e eu era um atleta bom na escola e tal, eu sempre fazia aquela equiparação. Não, eu nasci para ser atleta. Então eu tenho uma aprendizagem motora boa aqui, Deus não me deu tudo. Mas quem sabe eu não precisava de um tratamento desse. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Mas é um outro assunto aí, né? Inteligência emocional, inteligência física, né? São várias inteligências. Não, mas aí no caso, né, você não desenvolve uma em detrimento da outra. As duas são desenvolvidas, né? Existem muitos atletas super inteligentes aí e tal, e desenvolvem bem. Eu que tinha esse pensamento furtivo. Você acabou se protegendo ali, né? Claro, não, calma aí. Eu não sou bom aqui, mas eu sou bom aqui. Então é importante para as mães, pais, todo mundo ouvir aí. Maravilha. Gabriela Dantas Rodrigues, psicóloga. Maria Gabriela. Que não é Marília, Maria. Você trabalha onde, atende onde? Deixa pra gente também informações. Hoje eu atendo na Clínica Sisters, que fica na Farolândia. Sim. Também atendo na Clínica Florescer, que fica no Ponto Novo. Sim. E atendo de forma online também. Perfeito. Eu fiquei devendo aqui a questão do tratamento para ansiedade, como lidar. Sim, verdade. Falei da depressão, mas faltou lidar com a ansiedade. Sim. Uma das coisas que Bônus, hein? Uma das coisas que a gente pode levar em consideração é que a ansiedade ela é uma emoção. Sim. Então, se ela é uma emoção, ela é passageira. Se a gente trata a ansiedade apenas como emoção, ela vai passar. Aqui a gente já tira a questão do transtorno, aí a gente precisa aprofundar. Mas, por exemplo, estou para fazer uma prova e estou ansiosa. Então, a gente sabe que isso é normal, que ela é uma emoção e que ela vai passar. E o que é que a gente pode fazer para lidar melhor com ela? Uma das técnicas é a questão da mudança de foco. Então, para lidar com aquela ansiedade muito alta, é a gente mudar o foco dos pensamentos. Então, está muito em alta hoje falar da respiração, né? Por que a respiração ela é importante e ajuda na ansiedade? Porque ela tira esse foco. Então, você começa a prestar atenção no ar entrando, no ar saindo, ou você coloca a mão no abdômen e começa a perceber que ele está mexendo. E aí, o seu foco, ele vai mudando, ele vai saindo dos pensamentos e vai passando para aquele lugar. Então, isso ajuda a acalmar na hora da ansiedade. E o que é melhor para fazer é você já ter um hábito de mudança de foco. Então, por exemplo, estou indo dormir, eu vou praticar uma respiração para que eu possa me acalmar naquele momento. Mas eu sei que em algum momento, se eu tiver uma crise ou tiver uma ansiedade em alta, a gente vai conseguir colocar isso em prática.
Então, se eu já tenho o hábito de fazer isso toda noite, quando acontecer, eu já sei o que é que eu faço. Já sei como lidar com isso. Então, a respiração ou qualquer outra estratégia de mudança de foco, tem outra, por exemplo, que é começar a olhar o ambiente ao redor e dizer o que é que você está vendo. Ah, tô vendo uma cortina azul, tô vendo uma tela aqui do lado, preta, porque começa a tirar o foco dos pensamentos. Olhar para a nuvem resolve também? Ajuda também, não? Ajuda. Formato de nuvem, eu gostava de fazer isso. Gostava? Olha um gavião, agora um dragão. Eu ficava vendo imagens das nuvens aí. Muito Umas bem. imagens loucas, mas ficava vendo. Só eu via. Isso pode ajudar bastante. Então, para ansiedade, a gente trabalha com isso. Eu não recebi essa ajuda não, Vilela. Não. Não. No meu primeiro Jogos da Primavera, quando eu tinha 11 anos, Vilela, 11 anos, eu recebi meu primeiro fardamento. Sabe o que eu fiz? Vesti o meião, vesti tudo, botei a blusa, me enrolei todo e esperei para jogar no outro dia. Dormiu já com tudo. Desse jeito. Você não é Dormiu. muito ansioso, não era não. Ansioso? Eu posso contar aqui 1 bilhão de histórias. A ansiedade tão presente na minha vida que em determinado momento eu tive febre de 40 graus. Não falo. Ansiedade. Não falo, não. 40 graus. Mas é isso. Você quase empacota, né? Quase empacoto. Por aí. E aí nada de nenhum sintoma, viu? Sintoma zero. A gente percebe o quanto que ela influencia no corpo. Ela influencia Influencia bastante. Manchas roxas e várias outras coisas que podem acontecer. Várias. E aqui eu... Ah, pode Sou falar. prova. Não pode falar. Aqui eu quero deixar uma dica para as pessoas que estão vendo alguém em crise de ansiedade. O que é que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso agir? Porque às vezes a pessoa pode ficar, o que é que eu faço? Então, se é um amigo seu, se é um conhecido, uma das primeiras coisas que você pode fazer é chamar ele pelo nome, o nome completo. Porque chamar pelo nome já chama-se atenção. Então, às vezes, ele está aqui muito focado nos pensamentos, nas sensações que ele está sentindo. Então, quando a gente chama pelo nome, é que nem quando a gente está no médico e chega a nossa vez. Então, fala o nome lá, a gente puxa aquela atenção. Chama pelo nome e respira junto. Chama ele para respirar junto. Isso se tiver uma crise. Se tiver uma crise de ansiedade, por exemplo. E se for uma crise de pânico, também serve. Lembrando que, por exemplo, a crise de pânico, a gente consegue ter um tempo médio ali de que ela dura. 5 a 15 minutos. Então, isso já pode ajudar na crise. Ah, eu sei que vai passar. Daqui a pouco vai passar. Tá difícil agora, mas vai passar. Então, a gente já consegue ter essa ajuda, né? Em questão do tempo. E por aí vai. Perfeito. Agradecer aqui mais uma vez a Muito Maria obrigada. Gabriela Dantas honra. Rodrigues. Honra foi nossa. E já está convidada para voltar aqui ao Com nosso certeza. CGMB Assunto, né? especial, para falar sobre assuntos, inclusive nossos espectadores Eu podem acho que a gente deixar aqui devia fazer sugestões de eu pauta, acho que a né? gente devia fazer uma consulta na frente de todo mundo. Né? Episódio, A gente fala da nossa vida. episódio mensal aqui com a Gabriela. A gente fala aqui da nossa vida, da infância e tal, mostra. Aí já sai medicado, então, com nossa terapia pronta. Você está procurando se aposentar antes, não está não? Opa! Gente, amanhã, quinta-feira, tem mais um episódio aqui do nosso PGMB, sempre convidados muito especiais. Hoje foi mais um episódio especial, foi o nosso terceiro episódio especial. Tivemos o Henrique com o episódio... Como diria você, o sarrafo não baixa. O sarrafo não baixa, não pode baixar o sarrafo, né? Claro. Tivemos o Henrique com um episódio especial que já está com mais ultrapassamos os 5 dígitos, né? Graças a Deus e a vocês que nos deram essa honra de assistir o conteúdo. Tivemos também sobre o barbeiro, né? Barbearia, que é um negócio muito legal com o nosso querido Thales. E agora, falando um pouco sobre essa coisa fascinante chamada mente humana, né? O Papai do Céu caprichou e até hoje está todo mundo mergulhado. E ninguém sabe muito bem ainda onde... Descobre uma coisa aqui, outra ali, daqui a pouco, nossa, que legal, isso aqui é assim que funciona. Mas realmente é uma máquina fantástica essa nossa mente. E a gente sabe que tem um ditado antigo que é mente sã, corpo são. Exatamente. É mente sã, corpo são, é corpo são, mente sã, Charlie Brown. Mente são, corpo são. Então se a mente está legal, o corpo vai legal também. Sim. Então, até o próximo Muito episódio, obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau. Uou!